Olá, seja muito bem-vindo ao Diálogos Digitais. Este é mais um produto do Núcleo da Imagem e Som da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. E para encerrar esta temporada sobre ciência política, nós vamos falar de cultura e como ela está presente nas nossas vidas, moldando nossos hábitos e o nosso comportamento social. Nestes 5 episódios desta temporada, nós contamos com a curadoria do professor André Coelho, da Escola de Ciência Política da Unirio. Por causa da pandemia de coronavírus, nós continuamos seguindo todas as recomendações de distanciamento social. Por isso, em alguns momentos, a imagem e o som podem ficar comprometidos. Então, vamos ao assunto de hoje. Para a antropologia, todo ser humano nasce em um contexto cultural. Portanto, não existe ninguém sem cultura. Mesmo aquelas pessoas mais simples, mesmo aquelas que não sabem ler, que não sabem escrever, que não sabem fazer contas. E para nos ajudar a entender a relação entre política e cultura, nós convidamos a professora da Unirio, Helena Uzeda. Seja muito bem-vinda, professora Helena. Boa tarde, tudo bem? É um grande prazer estar aqui nos debates, né? Eu acho que é uma janela para a gente conseguir nos comunicarmos, né, nesse momento tão complicado, né, onde as aulas são virtuais, e esse distanciamento todo é uma oportunidade muito boa. Muito obrigada pelo convite, eu quero cumprimentar também os demais participantes desse encontro. Helena Uzeda é museóloga, mestre em História e Crítica da Arte e é doutora em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na Unirio, ela coordena o programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio e na graduação é responsável pelo Laboratório de Desenvolvimento de Exposições Curriculares. Nós também convidamos a professora Cleise Campos da Costa, mestre em História Social e Política do Brasil e doutoranda em História Social pela UERJ. Seja muito bem-vinda, professora Cleise. Boa tarde, professora Norma, os colegas aqui desse encontro tão interessante. Agradeço a oportunidade de participar desse debate, tendo a cultura como tema, né, dessa reflexão tão necessária. Hoje em dia, nesse momento que a gente ainda atravessa os meses de pandemia, é fundamental que a academia ela invista em encontros como esse, estabeleça, né, os intercâmbios e as trocas para que a gente mantenha o debate envolvendo aí tanto a sociedade como a própria academia, numa troca sempre necessária. Muito obrigada e um bom encontro para todos nós. Cleise foi articuladora do Grupo Nacional de Emergência Cultural Lei Aldir Blanc. Ela também foi coordenadora de políticas culturais da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. Foi presidente do Conselho Estadual de Política Cultural do Rio de Janeiro e coordenadora de fomento na Secretaria Municipal de Cultura, também do Rio de Janeiro. Também está aqui conosco o cientista político Ângelo Matias. Seja muito bem-vindo, Ângelo. Olá a todos e todas, eu agradeço o convite por estar aqui para falar de cultura e de política. São dois assuntos que eu sou muito envolvido com ambos os assuntos e eu quero agradecer o convite ao pessoal do Núcleo de Imagem de Som e ao professor André Coelho. Ângelo é especialista em docência e antropologia, faz mestrado em ciência política na Unirio e graduação em administração pública também na Unirio. Além disso, ele participa do grupo de pesquisa em relações internacionais e sul global, também da Unirio. Ele é membro do Observatório de Carnaval da UFRJ, além de editor e apresentador do grupo Sambistas da Depressão. E eu começo perguntando para a professora Helena: é a cultura que define a identidade de um povo, de uma nação? A cultura, como nós entendemos hoje, ela é multifacetada, né? Você, quando abriu a apresentação, você falou, mesmo as pessoas iletradas, né? A gente confunde um pouco cultura com instrução, né? Isso é vamos dizer assim, um cacoete que vem dos tempos, né, anteriores, burgueses, onde se preconizava que a cultura eram os bons modos à mesa, ler livros, né, e isso acabou afastando essa noção da cultura ser
ser composta das manifestações, da maneira de ser, na maneira que você é criada. Então, quando você pergunta assim, a cultura ela pode representar a identidade de um povo? Nós, no Brasil, temos várias culturas, né? E cada parte delas pode representar identidades específicas, né? E elas se penetram, né? E no desenvolvimento do próprio país, você colocou como povo, né? E eu estou trabalhando dentro desse conceito, né? Você vai tendo mudanças onde você consegue ver que culturas antigas elas são descartadas, culturas no sentido de hábitos, fazeres e saberes são descartados, e outros são assimilados. E é um mistério, né? Você entender esse processo, vamos dizer assim, de fermentação, como isso ocorre. A gente tem uma declaração do Graciliano Ramos, né, que foi publicada em 1921, e ele falava assim, mas por que o futebol? Não seria, porventura, melhor exercitar a mocidade em jogos nacionais, sem mesclar estrangeirismos? Então, por aí você percebe como é que a cultura é dinâmica. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando desse momento, né? A gente analisa um pouco, mas a gente está falando desse momento. Então, é muito importante que a cultura ela consiga, em todas as suas faces, contornar, delimitar uma parte da identidade, né, do povo, mas não é toda. Então, quando você fala, por exemplo, do Cristo Redentor, você pode estar, eu estou aqui sem nenhum teste, né, nenhuma pesquisa profunda, mas você pode estar conseguindo congregar uma noção de identidade nacional. Até porque o Cristo Redentor, no exterior, ele é visto como símbolo do Brasil e não como símbolo do Rio de Janeiro, né? Mas você tem outras representações culturais que são específicas e, às vezes, não são nem aceitas, como o Graciliano Ramos não aceitava o futebol, e a justificativa dele era que nós somos muito franzinos, nós somos mal alimentados, nós não vamos conseguir, né? Ele até fazia uma comparação dizendo que era uma roupa que não ia caber bem nos brasileiros. Então, você vê que é muito difícil a gente imaginar o que vai ser assimilado e o que vai ser descartado. A mesma coisa aconteceu com o samba, que era marginal e depois virou o símbolo do Brasil. Então, a cultura ela é muito dinâmica, ela é feita de assimilações e descartes, e o que eu acho mais importante é a abertura, né, para outras culturas. Eu acho que você se entender como uma parte, um fragmento de um grande panorama cultural é muito importante, porque o outro é diferente de você, mas não é seu inimigo. Eu volto aqui para exemplificar a questão dos times de futebol. Quantos amigos você tem que são de outro time e não seu, e você tende a brigar, a brincar, mas não vai deixar de ser amigo por causa disso, né? E eu acho que o mais importante disso tudo é que a cultura é onde você se sente confortável, né? Tanto que quando a gente viaja, as coisas que você mais sente falta são as coisas que são parte da sua identidade, a comida, a língua, né? O clima. Então, eu acho que é muito importante, sim, a gente estruturar uma cultura, uma parte da cultura que seja geral, mas a gente tem que não forçar essa cultura, né? Não valorizá-la demais, abrir espaço para que outras facetas culturais sejam agregadas e que alimentem, nesse grande caldo de cultura, a cultura maior, né? É possível, Ângelo, pensar a cultura sem uma dimensão política? Absolutamente não. Porque para pensar a cultura, você precisa ver o meio que ela está inserida, o contexto social, o contexto político. E é importante lembrar que até a democracia liberal, e aqui faz sentido existir essa democracia liberal, mas em determinadas culturas não tem sentido. A gente vê isso de forma estranha, mas para aquela cultura faz aquele sentido, aquela dinâmica faz sentido. Porque no meio que está inserido, eles entendem. Porque a cultura, de acordo com o professor Roque de Barros Laraia, ele diz que a cultura ela tem uma lógica própria dentro de um sistema.
Inclusive, o filósofo Joseph Mettler, ele diz que ele tem uma frase célebre que diz que toda nação tem o governo que merece. É mais ou menos baseada nessa intenção da lógica própria, de entender que aquela nação ela tem aquele governo para si e a gente não pode cometer um etnocentrismo, digamos, entre aspas, de entender que aquilo é errado. Absolutamente não há certo ou errado na cultura, há pontos de vista. Há o que a gente entende como certo e o que a gente entende como errado. O segundo ponto é que a política é baseada em rituais. E tudo que o ser político faz em uma sociedade está baseado em normas, que são pré-estabelecidas, em regras dentro de um ritual. E essas regras estabelecidas são escritas ou internalizadas que vão passando de gerações em gerações, seja pela família, pela escola, por religiões, por diversos meios sociais. E a outra questão é a questão da comunidade, que se forma em torno de um indivíduo que acredita em uma determinada crença, numa determinada forma de ser. E quando essas comunidades não contemplam o meu todo, eu procuro outras pessoas que pensam igual a mim. Daí surgem os partidos políticos, as organizações não governamentais, os grupos culturais, os coletivos e entre outras coisas. Então não tem como você pensar a cultura sem pensar a política, que as duas coisas estão muito ligadas umas nas outras. Cleise, eu gostaria de te perguntar o que é política cultural e como ela pode impactar as culturas locais. Você que é uma pessoa que tem uma vasta experiência com programas culturais. Na verdade, essa apropriação da política cultural aqui no Brasil, ela tem tido um papel muito marcante nos últimos 22 anos. Primeiro, a gente tem que contextualizar rapidamente o lugar da desimportância da cultura na nossa história brasileira, né? Quando a gente passou tanto tempo, viveu um período muito grande do nosso Brasil colônia, Brasil império e parte do Brasil república, sem valorizar a própria cultura brasileira, né? Vivendo ainda sob uma égide muito forte de uma suposta cultura elitista, cultura europeia. Então, a marginalização, inclusive, do que a gente tinha aqui de valioso, da nossa própria identidade, acabando de ouvir aí a reflexão da nossa colega museóloga, ela meio que atrasa um pouco a nossa concepção e nossa construção de um conceito de política cultural, né? Gosto sempre de frisar que lá nos idos da década de 30, a gente viu agora campanha em torno do Capanema, né, que podia entrar naquele feirão de imóveis, e aí muita gente se movimentou para resguardar o nosso querido Capanema. Ele figura, inclusive, de um momento que a cultura fazia parte de um caldeirão, de um grande balaio, né, junto com o Ministério da Educação, da saúde e dos negócios. Era um departamentozinho muito pequeno nos negócios. Então, como é que, naquele momento, com tanta gente pensante, muitos intelectuais que acompanharam aquele momento, né, a gente viu esse lugar estranho que a cultura ficou dentro de uma estrutura administrativa. E isso meio que reverberou para os estados e municípios, sem localizar onde se discutia política cultural. O primeiro grande nome que pensa a política cultural no Brasil, é claro que deixando todo o mérito também, né, para o próprio Mário de Andrade, que faz um trabalho fabuloso na Prefeitura de São Paulo, no Departamento de Cultura, muito tempo também atrás, nesse período de 30, mas a gente vai ver uma figura emblemática no Brasil, que a partir dele, em plena ditadura militar, essa construção da política de cultura vai começar a se estabelecer, né? Que foi o designer Aloysio Magalhães. Ele começa uma grande discussão nacional com um centro de pesquisa, um centro de referência, que reunia pesquisadores nordestinos, e ele começa, a partir do trabalho dele, não vou dizer incomodar, mas estabelecer uma necessidade de discussão para aquilo que o Brasil discutia de cultura, até ele ser convidado para compor uma função no MEC, no Ministério de Educação e Cultura, e ali se cria a Secretaria Nacional de Cultura, em plena ditadura militar.
E, a partir de então, ele começa a estabelecer uma série de ações integradas para reunir no mesmo lugar tudo que dizia a respeito à cultura, política cultural, né? O próprio patrimônio histórico nacional, que é muito antigo, bastante antigo, né? O IPHAN, começa a estabelecer uma nova discussão para além daquela questão do patrimônio do material, né? Só do prédio. Então, a gente está falando da década de 70, quando se começou a pensar num patrimônio também material, que isso ainda nem era falado e escrito. E aí a gente dá um pulo, não é? Para a década de 2000, eu estou fazendo um resumo muito grande, viu, gente? Mas a gente vai ver os seminários Cultura para Todos, já na gestão do Gilberto Gil, como grande momento de inauguração de discussão de políticas de cultura no Brasil, quando as pessoas são chamadas, são convidadas, meio que convocadas pelo cantor-ministro, a discutir política de cultura. A gente estava vivendo o Brasil redemocratizado, a Constituição Brasileira de 1988, que estabelece cultura como direito, né? E aí nós vamos ver uma convocação para se discutir política cultural. E o próprio Ministério da Cultura, ele entra numa grande revista, um ministério que foi criado em 85 para atender um apadrinhado político. Ele sobra na divisão dos cargos, né? E aí, para não ficar sem uma cadeira de ministro, o Sarney cria o Ministério da Cultura. É uma história até quase engraçada, né? E aí a gente vai ver um ministério capengando durante anos. A gente tem, ao longo de 10 anos, 11 ministros. Imagina, dá mais que um ministro por ano, né? A imprevisibilidade, a inconstância vai também reverberar para estados e municípios, que não conseguem estabelecer nenhum parâmetro de elaboração de políticas de cultura. A partir da década de 2000, a gente vai ter um sacode. Depois do Seminário Cultura para Todos, o próprio Ministério vai começar a estabelecer a necessidade de um planejamento. E aí a gente vai ter o nosso Plano Nacional de Cultura, que vai deslanchar para um sistema maior, que foi o Sistema Nacional de Cultura, que cria toda uma nova ordem para discutir política de cultura no Brasil. Vai falar de programa, de projeto, de ações, de dinheiro. A cultura precisava de orçamento, né? E aí nós vamos ter muitos especialistas debruçados sobre o Sistema Nacional de Saúde, que é sólido no Brasil, antigo, para meio que a gente copiar no bom sentido, né? Aquele modelo do SUS, para que nós da cultura tivéssemos também o nosso SUS, um sistema único, garantido planejamento, orçamento, formação, estrutura no Brasil inteiro, né? E aí faltava um elemento chave nessa discussão, ao longo dos 10 anos, de 2003 até 2013 e 2014. A participação social, a participação efetiva do fazedor, do produtor, do artista, da pessoa que vive da cultura, que discute cultura. E aí a gente vai ter as conferências nacionais, que por si só também vão reverberar para cidades e municípios, numa grande discussão de políticas de cultura. E eu destaco um elemento muito importante nesse cenário, para a efetivação dessas políticas, para a ampliação dessas políticas, que é a participação social. Como que as pessoas foram instadas a participar desse processo numa posição protagonista, numa posição de destaque, né? Eu tive a satisfação de participar das 3 conferências nacionais, fui eleita delegada, eu tenho muita satisfação disso, né? E a gente via a cada conferência um número maior de delegados da sociedade civil. Então, o próprio poder público deixava um recado claro. Quem estava ali para discutir e estava em maior número é quem tinha o poder final de decisão na conta de votos, né? Então, se hoje a gente tem um plano, se hoje a gente tem um conjunto, né, sistêmico que estabelece as políticas de cultura, é graças, é claro, à iniciativa que se deu do Poder Executivo, desse ministério que se organizou, se ressignificou, e a presença da sociedade civil. Todos nós temos assistido com muita tristeza a destruição do nosso patrimônio cultural, principalmente nos últimos 4 anos. Então, nós produzimos um vídeo para nos mostrar o grau dessa destruição. O Brasil vive uma crise sem precedentes na área cultural. Nos últimos anos, além de termos visto todo o desmonte das políticas públicas, assistimos com horror à destruição física de templos da nossa cultura.
Quem não chorou e se emocionou ao ver um incêndio no Museu Nacional em 2018? Ou, mais recentemente, um incêndio na Cinemateca Brasileira em São Paulo? Quem não se revoltou com a tentativa da atual gestão da Fundação Palmares de queimar os livros considerados inadequados? Ou de mudar até o logotipo da Fundação desrespeitando a cultura da população negra? E como assistir ao atual aparelhamento da Ancine que ameaça o cinema brasileiro? Inúmeros projetos de financiamento estão paralisados e o setor se vê ameaçado como na era Collor, com a extinção da Embrafilme. Mais recentemente, a tentativa do governo federal de vender o Palácio Capanema, que já foi sede do Ministério da Educação e é uma joia do movimento modernista mundial, mostra que a cultura brasileira está sob ameaça. A quem isso interessa? E por que a cultura é sempre um alvo fácil e prioritário de destruição em governos autoritários? Vocês acreditam que existe, de fato, um projeto deliberado neste momento de destruição da cultura brasileira? Proposital né? A gente sabe que estão fazendo o que eles querem, né? Mas eles não têm a dimensão. E eu acho que a cultura é capaz de sufocar todos eles, né? Porque a cultura, ela sobrevive. Isso a gente vê historicamente, dentro da história você vê que mudanças políticas, às vezes, manifestações que eram proibidas, elas voltam com força total, e principalmente por causa da pandemia, onde nós nos privamos de símbolos de alegria muito importantes, né? Dos desfiles de escola de samba, do Réveillon, eram certos sinais que o mundo recebia, dizendo assim, olha, vale a pena viver, vale a pena ser alegre, olha como o Brasil faz. Então, eu acho que a tristeza do momento atual não é só nossa, é uma tristeza universal de tudo que nós produzimos num sentido positivo da cultura, né? Então, eu acho que a gente está torcendo para acordar, não é? Eu sempre falo isso. É um pesadelo e a gente conta os minutos para acordar. A gente não sabe se vai acordar de madrugada, né? No meio de um desespero, suando frio, ou se a gente vai acordar de manhã com o sol nascendo. Mas a gente está torcendo para acordar. E a gente tem certeza, como a Gleise falou, que tudo isso que foi construído, né, uma construção lenta, com alguns contratempos, e está sendo destruído e vai ser muito difícil colocar tudo de volta, né? O próprio Museu Nacional, hoje foi notícia no jornal, estão fazendo uma movimentação para conseguir acervos, né? E o meu medo é o quê? Talvez, se nós estivéssemos em outro momento político, fosse muito mais fácil conseguir uma quantidade relevante de acervo, porque a gente sabe que todos os museus têm grande parte do seu acervo guardado em reservas técnicas, e seria muito positivo, em outras épocas, uma instituição fazer essa doação, né? Porque isso repercute também para a instituição. Mas eu não sei se, nesse momento, essas relações, né, de doar por uma política que é contra, o meu medo é um pouco esse, né? Como o Brasil está sendo visto. Ângelo, por que você acha que toda a diversidade cultural, a riqueza da diversidade cultural, sempre incomodou os governos autoritários e principalmente os governos de extrema-direita? Então, porque essa diversidade, como a professora disse, ela pode derrubar um governo. Um povo mobilizado pode derrubar um governo. Bakhtin tinha, nos escritos de Bakhtin do século XIX, ele diz que tem o riso sério e o riso festivo, que é aquele riso que é irônico, sarcástico, que você produz uma forma de pensamento naquele povo. Então, quando você demonstra para aquele povo que a cultura ela pode se mobilizar, pode ser uma forma de se mobilizar contra um determinado governo, então começa a ser perigoso para aquele governo.
Alguns governos autoritários até adotam a cultura para si, tentam puxar para si, justamente para impor esse riso mais sério, que é do Bakhtin, que é justamente o riso que está junto com a hegemonia, o governo e tudo mais. Que foi o caso do Getúlio, que o Getúlio se apropriou das escolas de samba para, de alguma forma, mostrar essa cultura para o mundo. Só que a escola de samba ficava embaixo dessa batuta, não podia sair daquilo. Tanto que tinha algumas escolas de samba que tinham algumas coisas, na época do Getúlio Vargas, na época do Estado Novo especialmente, que eram algumas palavras de ordem que tentava passar pela censura e não conseguia. Que foi o caso da Portela. Que a Portela ela tinha um verso no samba que era Salve a Justiça. E aí, se eu não me engano, o pessoal que passava cantando, eles cantavam pau na justiça, que é tipo para tentar ir contra aquela questão. E a Portela, na época do Estado Novo, ela tentava colocar essas coisas, democracia, como uma coisa festiva, uma coisa que, pelo Estado Novo, não era vista com bons olhos. Tanto que os desfiles das escolas de samba, eles ficavam debaixo do departamento de imagem e propaganda do Getúlio Vargas, que eles que assumiram a questão de julgar as escolas de samba, de organizar as escolas de samba e como as escolas de samba iam agir. Então, você tem essas duas questões. Como a cultura pode ser contra aquele governo e como a cultura pode ficar abaixo daquele governo, subserviente daquele governo, para fazer o que aquele governo quer. Inclusive, as escolas de samba aqui no Brasil ficaram tão fortes como identidade cultural na época do Getúlio Vargas, que na época da boa vizinhança, da política da boa vizinhança dos Estados Unidos, o Walt Disney veio pessoalmente aqui para a quadra da Portela, se encontrou com Cartola, com diversos sambistas, e levou a imagem do Paulo da Portela para os Estados Unidos, onde a gente conhece hoje em dia como Zé Carioca, que é um clássico, muita gente conhece essa história, para vocês verem como os governos podem ter a cultura ao seu favor, quando eles colocam a cultura debaixo dos seus pés, para servir ao que eles querem, e como os governos podem ter a cultura contra eles. Tem vários casos clássicos, como, por exemplo, Hitler, que tinha a cultura também à sua disposição na confecção de filmes, de propagandas, de diversas outras questões. Então, é importante a gente visualizar essa questão como, da mesma forma, preocupante, como um fio de esperança, depender de como a cultura vai se comportar nesse momento. Não existe nada que incomode mais os governos autoritários de que as mentes pensantes, né? E a cultura, ela é, por natureza, libertadora. Ela estabelece um comportamento natural, não só de irreverência, de questionamentos, mas pela própria condição dela de expressão, da liberdade de expressão. Então, são ações que não se casam, de jeito nenhum, né? As atitudes desse governo que tem se mantido no Brasil, eu gosto de repetir que não foi a maioria do Brasil que votou, né? A gente teve aí muito mais gente que não votou e que deu esse resultado que nos aflige nesses últimos anos, mas foi a extinção do Ministério da Cultura. Isso foi um fato muito emblemático, simbólico, mas emblemático. Além de extinguir o Ministério, que nós fizemos uma campanha muito proativa ainda na gestão do Temer, né, naquele FICAMINC, né, para não se perder o Ministério, a própria Secretaria Nacional, a Secretaria Especial de Cultura, ela ficou sem lugar definido durante meses no início desse governo. Isso tudo para desqualificar a gestão, para estabelecer já uma confusão, não é, no trato com os estados e os municípios. Além desse não lugar da Secretaria Especial, numa clara medida de desimportância da cultura e do tanto que esse governo abomina a cultura, e, óbvio, começou uma ação para massacrá-la, para atenuar o seu poder, né, e a sua condição de articulação, foi a troca-troca de titulares que a gente acompanhou, não é? Meses para se nomear alguém, a gente vai ver pessoas tremendamente desqualificadas nos cargos comissionados. Isso é uma outra medida, não é, de perseguição da pasta que reverbera no trato com a sociedade.
O que a gente vem assistindo na Fundação Palmares, na própria Fundação Casa de Rui Barbosa, para citar esses dois, é alarmante, né? Fundações que têm um peso histórico e de participação, de diálogo com a sociedade muito grande, que estabelece, inclusive, na memória nacional, um apelo e um efeito muito grande, né, para a nossa história. A gente tem uma pauta trancada e uma judicialização de tudo que diz respeito à cultura, para tocar um simples programa ou mesmo garantir um projeto, né? Um destaque nesse cenário aí desses 2 anos e meio foi a Lei Aldir Blanc, que conseguiu destravar 3 bilhões do Fundo Nacional de Cultura que estava parado, né? E que foi uma tarefa do Congresso. Quer dizer, o Poder Legislativo estabeleceu um confronto com o Executivo para garantir, em pleno caos de pandemia, um dinheiro para o artista, que, obviamente, estava sem trabalhar no meio da pandemia. A gente não tem como perder de vista. Ainda que nos últimos meses, né, mais ou menos, a gente tenha procurado se ressignificar, criar caminhos de trabalho. Olha aqui os diálogos digitais, que interessante essa iniciativa da Unirio, da Escola de Ciência Política, promovendo essa discussão que eu não sei se teria se não tivesse tido a pandemia. A Lei Aldir Blanc era dinheiro para garantir comida para artista, literalmente comida para artista, né? E para destravar os 3 bilhões foi uma coisa assim, impressionante. Depois de aprovado sumariamente em tempo recorde no Congresso, o presidente da República levou quase 60 dias para regulamentar a lei, atrasando um processo que exigia uma urgência de quem estava com fome, né? Então, eu estou fazendo assim um resumo, um arremedo bem rápido para estabelecer o que isso tudo nos traz de concreto no tanto de perseguição à cultura, no tanto, né, de se estabelecer a cultura meio que amordaçada, porque tem medo, porque não suporta a possibilidade da cultura de estar sempre se reinventando, se recolocando, como frisou aqui a colega museóloga. A cada momento a gente dá um jeito de fênix ressurgir das cinzas, né? Mas não tem sido fácil, a gente sabe que não tem sido fácil. E mais ainda a necessidade de manter o diálogo, manter as conversas, as trocas e estabelecer uma projeção de futuro, porque, sobretudo, o que a gente precisa hoje é não perder de vista o potencial de futuro que a gente tem, a partir do que nós já temos de acúmulo de uma cultura rica, empoderada e que, apesar desses 2, 3 anos, não há de ser enfraquecida, né? Eu fiz parte da avaliação, né, do Aldir Blanc, eu avaliei 330 projetos, numa rapidez assim que eu parei tudo para fazer isso, e a variedade, a diversidade que você vê ali é de uma riqueza, é um manancial de criatividade. Isso assusta muito, principalmente as mentes que são tradicionais e rígidas, porque toda criatividade te obriga a ter um outro posicionamento diante daquilo que é novo. E isso não é para qualquer um, não é para iniciantes. Uma coisa que me preocupa, além dessa destruição cultural, é a educacional, que a gente está sofrendo dentro das universidades. Porque a cultura universitária é uma cultura onde o jovem chega e o Enem impediu que quem não tivesse, quem pediu para não pagar, né, isenção de pagamento de taxa, e não foi, por algum motivo, não compareceu, o governo estava impedindo que ele tivesse novamente essa isenção de taxa. E isso vai fazer com quem? Vai fazer com que as pessoas negras, né, mestiças, índios, sejam apartadas. Mulheres que às vezes têm criança, que querem entrar na universidade e não têm dinheiro. Então, gente, isso é voltar muito atrás, né? E aí você vai impedir que essa cultura entre na universidade e contamine, né, num bom sentido, com essa variedade, as salas de aula. Então, quando eu faço a exposição curricular,
e a gente pede opinião, vamos falar sobre quê, como vai ser, você sente vozes plurais, maneiras plurais, aquilo surgem discussões em salas muito positivas para essa construção cultural, né, heterogênea, né, plural. Então, a gente tem que ver que não é só o problema da cultura, é o problema da educação, que também, junto com a cultura, né, são bases de uma liberdade, uma criatividade que vão fertilizar as décadas que vão vir aí, né? Então, essa é uma preocupação profunda mesmo, né? Eu gostaria de perguntar agora para o Ângelo se a cultura sempre foi um fator de resistência política. Pode até parecer uma retórica um pouco repetida, porque a gente tem falado da cultura como resistência, e a professora Cleise falou da cultura como uma fênix, né, que sempre vai ressurgir das cinzas. Então, eu queria saber, podemos dizer que a cultura é um dos fatores determinantes em sistemas democráticos fortes? Ela só pode existir e florescer num ambiente democrático? Pode existir e florescer no ambiente democrático, não, porque a cultura muitas vezes é subversiva. Então, a gente não pode dizer que só em ambientes democráticos que elas florescem. Eu posso dar o exemplo de novo no carnaval, eu vou puxar minha sardinha sempre, que o carnaval, na década de 90 até o início dos anos 2000, fazia muitos enredos comerciais. Enredos sobre iogurte, leite, cidades que a gente chama de CEP, cidade, estado, país, de diversos lugares, porque recebiam dinheiro para isso, e numa concepção neoliberal de que tudo é dinheiro, o carnaval também entrou nesse meio e começou a puxar um pouquinho para ele. Então, quando a gente tem uma ameaça à democracia, o carnaval se reinventa. Se as pessoas observarem os enredos dos últimos 3 anos para cá, vão perceber que o carnaval ganhou uma dimensão ainda mais cultural, de uma forma de bater de frente com o que ameaça a democracia. Então, a gente tem muitos enredos que falam diretamente aos governantes. A gente teve uma crítica ao Crivella na Mangueira, em 2018, que inclusive tinha até o Crivella vestido de Judas. Não sei se vocês lembram disso, se vocês assistiram. Então, a gente tem críticas também à questão da educação também, o sucateamento da educação. A gente tem bastante críticas relacionadas a isso, e a gente tem muita questão de identidade, de assumir identidade, de se estabelecer, eu estou aqui apesar de tudo. Apesar de quererem me afundar, eu estou aqui. Então, a cultura ela pode se reinventar nesse tipo de terreno pantanoso. Ela pode tentar ganhar uma firmeza nesse terreno pantanoso para dar uma volta por cima e voltar com ainda mais força. E ser vista de uma maneira mais forte, com mais potência. Potencializar a sua voz, digamos assim. Ok. O nosso tempo está acabando, estou aqui vendo o tempo passar tão rápido e o assunto está tão bom, eu ficaria mais 2, 3 horas conversando com vocês, mas eu gostaria de, encerrando por aqui, pedir para que vocês deixem uma mensagem para a gente, por meio da cultura, como é que a gente pode continuar, permanecer resistindo. E ressignificando também, né, todas essas nossas lutas e esses nossos renascimentos. A cultura é uma sobrevivente ao longo de toda a história da humanidade, né? A gente teve quebras de religião, tivemos quebras políticas sérias, e sempre a cultura arranja uma maneira de se acomodar e de se adequar. Agora, a gente não pode deixar, no momento como nós estamos, né, de ajudar, né? Eu acho que é fundamental que os agentes que detêm ainda alguma influência, eles precisam se mobilizar e tentar não deixar que... Aí a gente não fala nem da cultura, porque a cultura sobrevive de alguma maneira, mas as pessoas que fazem a cultura, né? Eu acho que, da mesma maneira em que você está ajudando a cesta básica, né, no momento de pandemia, você precisa ajudar as pessoas que fazem essa cultura, porque
a nossa visão, né, quem o Brasil é, para nós e para fora, depende muito da cultura. Eu vou dizer que a cultura, ela transparece e comunica muito mais do que as outras áreas, colocando política, né, e todo o resto. Mas a cultura é a grande roupa com que o país se veste. E a nossa roupa sempre foi uma roupa alegre, colorida, estimulante, servindo, inclusive, de motivação para outros países. Eu sou otimista, porque eu acho que a gente vai passar por essa fase e eu acho que nós vamos renascer de uma maneira muito mais forte, né? Da mesma forma como foi o Carnaval de 1919, depois da Espanhola, né? A alegria vai voltar dobrada, mas eu acho que o poder público tem que se preocupar e incluir essas pessoas que realmente fazem e nem sabem da importância que tem no conjunto da cultura. Essas pessoas precisariam de um apoio, de uma bolsa, de alguma coisa que dissesse a elas, você é muito importante dentro dessa estrutura cultural que forma as nossas identidades múltiplas e variadas, que são interdependentes, né? Então, eu tenho que ser otimista, eu acho que é a única coisa que nos resta no momento. A Viradouro, ela está com o enredo, não há tristeza que possa suportar tamanha alegria, que é justamente para falar do carnaval pós-pandemia, como é que vai ser o depois, fazer uma relação com esse carnaval de 1919. Então é isso que a gente tem que levar para daqui para frente contra governos autocráticos, contra qualquer tipo de coisa que tente nos derrubar. Não há tristeza que possa suportar tamanha alegria. E outra coisa importante que a professora Helena falou foi a questão de que a cultura é mais importante do que a política, é mais importante que qualquer coisa. Existe sociedade sem Estado, mas não existe sociedade sem cultura. É isso que a gente tem que parar e refletir para entender um pouquinho da importância da cultura para os seres, para os indivíduos como um todo, em todas as sociedades. A cultura nas sociedades são relações de poder, muitas vezes. Então, a gente tem que olhar para todo tipo de cultura, para diversos tipos de cultura que tem na nossa sociedade, como a professora Cleise falou, que visualizou na Aldir Blanc diversas formas de cultura, a professora Helena também, que visualizou também como que o brasileiro pode ter tamanha... eu esqueci o termo que ela usou, criatividade, tamanha criatividade para pensar naquilo tudo. Então, a gente tem culturas nas favelas, que são culturas de slam, que são culturas de rodas de rima, e essas diversas culturas que muita gente considera como cultura popular e menos favorecidas. Então, a gente tem que considerar isso tudo. Muito pensamento político surge numa roda de rima. Muito pensamento político surge numa roda de slam, que é disseminado naquelas comunidades. No carnaval também, aquele desfile que passa é a potencialização de uma voz de uma comunidade pedindo socorro por alguma coisa que está acontecendo, de repente pedindo por políticas públicas que não chegam naquela comunidade. Então a gente tem que olhar para a cultura como um instrumento de força dessas comunidades que muitas vezes têm suas vozes abafadas pela hegemonia, pelas formas dominantes de poder. Eu quero agradecer o convite, muito, muito bem-vindo aqui à oportunidade de troca, de conversa, né? Vou até acompanhar mais aí agora no YouTube os diálogos digitais, mas enquanto eu estava aqui ouvindo a Heloísa, o nosso colega, eu lembrei, só para terminar, eu lembrei de duas coisas, né? Bem rapidinho. Eu entrevistei um servidor no noroeste do estado, uma cidade bem pequenininha, e lá me chamou a atenção, na minha pesquisa de mestrado em 2006, 2007, que ele cuidava da cultura da cidade e era a mesma pessoa responsável pela funerária da cidade, né, na prefeitura. Cultura e funerária estavam juntas no gabinete do prefeito, né? Aquelas prefeituras pequenas, estruturas pequenas, né? Mas aquilo me chamou muito a atenção, porque ele era muito atuante na área da cultura. E aí nós marcamos uma conversa
E eu queria saber dele se não era interessante pensar em colocar o Departamento de Cultura na educação, até para garantir um pouco mais de dinheiro, né? Sensibilizar lá a titular da pasta de educação, porque não era estranho a cultura estar junto dos serviços gerais da prefeitura, junto com a funerária. E aí ele olhou para mim e disse, não, professora, eu quero continuar como estou, né? Porque o meu bisavô cuidava do cemitério, meu avô, meu pai, e por herança eu fiquei também tomando conta do cemitério, mas eu sou carnavalesco, eu sou o animador aqui, maior da cidade, e a senhora precisa vir no enterro aqui, que é um grande acontecimento cultural. Aquilo me chamou a atenção demais. A associação que ele fez de um enterro como um grande acontecimento cultural que parava a cidade, né? E aí eu estava justamente pensando nessa condição que a gente tem de fênix, de estar se reinventando, de estar sempre procurando estabelecer soluções sem perder de vista a nossa condição de estar e de continuar sendo. E aí eu lembrei de uma frase da Fernanda Montenegro, né, hoje com 91 anos, essa nossa grande dama do teatro brasileiro, e eu termino aqui a minha participação com nesse honroso convite, que eu agradeço a Norma e todos aí da equipe técnica, mas a frase da Fernanda, ela nos alimenta para esse tempo, né? Ela diz que o setor cultural só existe pela contestação. Ninguém segura o movimento de sobrevivência de ser livre, do ser inventivo que nos impulsiona sempre para frente. Viva Fernanda Montenegro! Viva Fernanda Montenegro! Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Obrigada, professora Helena Zeda, Ângelo Matias e Cleise Campos, por terem aceito esse convite. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Eu ficaria aqui mais uma hora tranquilamente. Um agradecimento especial ao professor André Coelho, curador desta temporada, e meu agradecimento também muito especial a todos da minha equipe MIS, que é o Núcleo de Imagem e Som da Unirio, a Carol, o Fabinho, o Rodrigo, o Flávio e a Larissa. E parafraseando o ator e humorista Paulo Gustavo, que infelizmente nos deixou este ano vítima da Covid, e que disse em um dos seus últimos trabalhos que rir é um ato de resistência, eu encerro esta temporada dizendo que a cultura, em todas as suas manifestações, será sempre um ato de resistência. Então, vamos seguir resistindo. Obrigada a quem nos acompanhou até aqui e até a próxima.